De acordo com dados do último censo da educação básica, do INEP-MEC, existem no Brasil 8.300.000 matriculados no ensino médio. Já no médio técnico, temos 1.400.000 em todo o país. Quando falamos no ensino profissionalizante, é possível notar um baixo número de alunos, mesmo que ele venha crescendo ao longo dos anos. Mas, em se tratando desse tipo de ensino, o estágio é importantíssimo. E sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Gustavo Beirão, que é especialista em direito trabalhista. Obrigada pela presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Qual a diferença entre estágio e ensino profissionalizante? Bom, a principal diferença é que o estágio, na verdade, ele não gera um vínculo empregatício, né? É diferente do contrato de aprendizagem, onde há um vínculo, só que é um contrato de trabalho de cunho especial. Existem algumas nuances em relação a esse contrato, né, de aprendizagem com o contrato de emprego normal. Quais os direitos de um estagiário, por exemplo? Na verdade, nós precisamos explicar uma coisa. Existe um estágio que é obrigatório e o estágio que não é obrigatório. O estágio obrigatório é aquele que é requisito para a diplomação daquele aluno. O que não é obrigatório, ele não é esse pré-requisito, mas ele pode ser computado como horas complementares na formação do aluno. Quando o estágio ele é facultativo, ele não é obrigatório, então há sim a obrigatoriedade de uma bolsa auxílio, né, que esses estudantes recebem, o auxílio transporte, né, para que eles possam se deslocar. Já no caso do obrigatório, não há essa obrigatoriedade, né, mas pode ser facultado para que quem está cedendo esse estágio para o estudante possa fornecer também. Tanto nesses dois tipos, tanto no facultativo quanto no obrigatório, é preciso que siga algumas regras previstas em lei? O estágio tem que ter folga, não pode ultrapassar a carga horária, nem fazer o serviço que deveria ser feito por uma pessoa com a carteira assinada? Com certeza. A Lei 11.788, de 2008, ela trouxe uma série de requisitos que devem ser seguidos pelo estágio. Dentre eles, tem que ser firmado um termo de compromisso entre a instituição que está oferecendo o estágio, a instituição de ensino e o próprio estagiário. As atividades desenvolvidas, elas devem ter correlação com aquele curso que está sendo cursado pelo estagiário. Do contrário, passa-se a ter um vínculo empregatício com a empresa que está fornecendo o estágio pelo descumprimento dessas formalidades legais. Chega até a demanda na justiça a esse respeito? Sim, muitas pessoas, às vezes, citar até aqui um caso comum, que muitas vezes um estudante de direito, ele vai estagiar no escritório e ele passa a fazer o papel de secretário. Nesse caso, como houve o desvio da função, né, propriamente dita relacionada ao curso dele, ele, nesse momento do descumprimento, passa a gerar um vínculo empregatício. Vamos falar agora do menor aprendiz ou jovem aprendiz. Como funciona o contrato deles? O jovem aprendiz, ao contrário do estágio, sim, é um contrato de trabalho, só que ele é um contrato de uma forma especial. Eles podem ser firmados com pessoas a partir dos 14 anos até os 24 anos, salvo se for pessoa portadora de deficiência, que pode se estender após essa idade de 24 anos. No contrato de aprendizagem, eles têm todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, tem direito também a FGTS, com uma alíquota reduzida, que é de 2%, mas é um contrato de trabalho, né, com todos os direitos, com essas nuances, né, dessa especialidade do contrato. Um contrato de trabalho de menor e jovem aprendiz pode ser rompido? Sim, pode ser rompido. Existem algumas situações. A primeira, pelo próprio decurso do prazo, né, que são 2 anos no máximo, ou atingindo a idade de 24 anos, salvo se a pessoa for portadora de deficiência. Além disso, por uma insuficiência, né, na avaliação desse aprendiz, a pedido do próprio aprendiz, no caso de uma falta grave que ele venha a cometer durante o contrato, também pode ensejar a rescisão desse contrato, e também num caso de inadaptação daquele jovem aprendiz à atividade que ele está desempenhando ali naquela empresa. Doutor, a oferta dessas vagas de menor aprendiz está prevista de alguma forma em lei? É a obrigação das empresas abarcarem esses menores aí para a entrada no mercado de trabalho? E como é que está a oferta disso? É baixa? Todo mundo está cumprindo ou não?
É verdade. A Lei 10.079, né, do ano de 2000 e o Decreto 5598 de 2005, eles estabelecem um percentual mínimo para todas as empresas, inclusive as sociedades de economia mista, empresas públicas, de um percentual de 5 a 15% da quantidade de empregados que desempenham funções que demandam formação profissional. Essa cota, vamos dizer assim, hoje em dia ela não é cumprida como ela deveria, né? Existe uma demanda, né, que ainda não está sendo totalmente abarcada pelo mercado. Tá ótimo, a gente volta nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho, senhor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Gustavo Beirão, especialista em direito trabalhista. Doutora, a gente estava falando de inclusão do menor aprendiz no mercado de trabalho, as diferenças do estágio, né? A escola ou a universidade, ela tem o dever de incluir, ou se preocupar pelo menos em incluir esse estudante numa vaga de estágio para aprimoramento dele? Sem dúvida, principalmente quando o estágio é obrigatório. Então, as instituições de ensino, elas têm que oferecer ou dentro da sua própria faculdade, da universidade, ou mediante acordos que podem ser feitos tanto com instituições agregadoras que são mais conhecidas, CIEE, IEL, ou diretamente com empresas ou órgãos públicos que possam oferecer esses estágios para os seus estudantes. Quais são as obrigações de uma unidade escolar com estágio? Tem que assinar algum documento? Primeira coisa, é importantíssimo assinar o termo de compromisso de estágio, né? Esse termo é assinado tanto pela instituição de ensino quanto a parte que está cedendo o estágio e o próprio aluno. Ela tem que designar professores para poder se responsabilizar pelo acompanhamento desse estágio, né? Ela também tem que se preocupar com o cumprimento, né, das cláusulas desse termo de compromisso, para que tenha esse acompanhamento e essa avaliação desses relatórios também que são entregues pelos alunos periodicamente. Doutor, no Brasil hoje mudando, né? Saindo aí do jovem, indo para o pessoal de uma faixa etária um pouco mais velha. O Brasil tem hoje 18,5 milhões de aposentados. Muitos dessa parcela estão entrando no mercado de trabalho, voltando para o mercado de trabalho para suprir as necessidades domésticas, né? Ou até para se sentir ativo ainda, já que a expectativa de vida cresce a cada dia no país. Quais os direitos trabalhistas dessas pessoas que já passaram dos 65? Tanto a Constituição quanto o próprio Estatuto do Idoso, ele garante o direito ao idoso ao acesso ao trabalho. E os direitos são os mesmos de quaisquer outras faixas etárias, né? Eles têm direito tanto aos direitos trabalhistas quanto os previdenciários, normalmente. Como é que funciona a contribuição desse aposentado? Já que a gente não pode falar em desaposentação para recálculo, isso ainda está sendo julgado pelo Supremo. Como é que fica? O que acontece? A legislação previdenciária deixa bem clara que qualquer pessoa que exerça atividade remunerada, ela é segurada obrigatória do regime geral de previdência. Então, nos casos que mesmo aposentado, esse trabalhador volta ao mercado de trabalho, a contribuição previdenciária é obrigatória ser descontada pelo empregador. Isso pode mudar caso... Sim, estamos na expectativa, né, do julgamento da desaposentação e caso venha a ser deferida, né, a possibilidade, é possível que essas contribuições que foram vertidas à Previdência Social após a aposentadoria possam ser requeridas, né, para que sejam computadas para um novo benefício. Por ter uma idade um pouco mais adiantada, né? Por ter mais de 60 anos, aí o idoso tem direito de ter uma jornada de trabalho ou não? Tem que cumprir a mesma jornada de trabalho de qualquer trabalhador? Sim, ele tem que cumprir a mesma jornada de trabalho. No entanto, o artigo 26 do Estatuto do Idoso, ele prevê que as atividades que venham a ser desenvolvidas têm que ser compatíveis tanto com as condições físicas, psíquicas e emocionais do idoso, né? Por exemplo, a gente não pode hoje conceber um idoso pegando muito peso, né, ou trabalhando até altas horas, porque sabe-se que a fisiologia desse idoso é diferente dos demais trabalhadores. Tá ótimo, obrigada, doutora. Eu conversei com o Gustavo Beirão, que é advogado, especialista em direito trabalhista, e conversou com a gente a respeito dos direitos trabalhistas de jovens, aprendizes, estagiários e também dos mais velhos, quem está na terceira idade, voltando para o mercado de trabalho. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima.